Olá, boa noite. A notícia e entrevista hoje, Célia Chacriabá. Ela é deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais, é uma das poucas parlamentares indígenas do Congresso Nacional e, além da questão indígena, ela é muito atuante também na área ambiental. Deputada, boa noite para a senhora. Boa noite, obrigada pelo espaço. Eu que agradeço aí a senhora aceitar participar da entrevista com a gente. A senhora é uma indígena da etnia Chacriabá. Conta um pouco para a nossa audiência o que é o povo Chacriabá, que a gente sabe que é um grupo indígena, um dos poucos que sobreviveram no estado de Minas Gerais. Eu queria que a senhora falasse um pouco da história dos Chacriabás e como anda essa luta hoje. Obrigada pelo espaço de contar um pouco sobre a história, sobre a trajetória. Meu povo Chacriabá vive no extremo norte de Minas Gerais, é um povo de língua aquém. Quem conhece Xerente, Chavante, são um povo que é pertencente ao mesmo tronco linguístico, e o povo Chacriabá é um povo originário do estado de Minas Gerais. Sabe a primeira revista que teve no estado de Minas Gerais em 1996? Assim, quando eu entrei na escola indígena, falava: uai, tem índio em Minas? E hoje eu falo: uai, tem indígena em Minas, tem deputado em Minas, tem jornalista em Minas, tem advogado em Minas. E é um povo que, quando você vai olhar no mapa, fica na margem do Rio São Francisco. Mas, infelizmente, o povo Chacriabá não tem acesso ao Rio São Francisco. E eu falo que um povo que não tem acesso ao Rio São Francisco só não afoga no rio por conta de toda a ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. E sabe, o povo Chacriabá foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Infelizmente, todo o território indígena no Brasil que eu conheço só é demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. E o Chacriabá não foi diferente. Na chacina de 87, onde 3 pessoas foram mortas, e aí passou a tipificar um crime de genocídio. Assim como até hoje não tem tipificado o crime de ecocídio, e que é uma iniciativa da bancada do PSOL e que foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade na última quarta-feira, que foi exatamente para tipificar o crime de ecocídio, ou seja, aquelas pessoas que cometerem violência com a natureza. Eu venho do estado de Minas Gerais, matou Rio Doce e Rio Paraupeba. Muitas coisas a gente pode comprar e colocar no lugar, até uma casa que é destruída, mas o rio, a gente não pode comprar o rio, e por isso que nós temos uma relação muito forte, mesmo não vivendo na margem do Rio São Francisco, e assim como o povo Chacriabá é originário do estado de Minas Gerais, o povo Machacali, o povo Krenak, e depois vieram mais de 15 povos também que vivem na região. Mas é importante dizer que na região ali do povo Krenak, que está na bacia do Rio Doce, é um povo que na ditadura militar existiu o reformatório Krenak. Poucas pessoas sabem dessa história, onde mais de 8.000 indígenas foram torturados na época da ditadura militar, apenas pesquisado em 10 povos. O povo Machacali, que é um povo que quase não fala português e que está do lado, na década de 40 foram reduzidos a quase 30 Machacali, quando era queimada a sua língua. E é um povo resistente. Então, Minas Gerais tem indígena, assim como no Brasil, são mais de 305 povos indígenas, 274 línguas faladas, e hoje, no último IBGE, estamos chegando a 1.700.000 indígenas. Então, o povo Chacriabá, eu que venho desse lugar, é um povo que também me empresta para o Brasil. Deputada, a principal luta, então, hoje é o acesso ao São Francisco pelos recursos hídricos, é isso? Exatamente, porque eu falo, se a terra é mãe, o rio é pai. Na verdade, o rio também é mulher, a água é mulher. E essa relação, não é possível que hoje as pessoas não entendam que a relação com a natureza não é uma coisa, meio ambiente é só o que está no meio da mata, no cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e o Pantanal. Meio ambiente somos nós, e eu acredito que as pessoas estão aprendendo isso mais agora pela dor também, porque quando falava de meio ambiente, parecia que era algo intocável. Meio ambiente somos nós somos território. Quando a gente vê no estado de Minas Gerais a relação com a mineração, na destruição, eu falo que Minas Gerais precisa ser para além das Minas Gerais, é as montanhas gerais, é as florestas gerais, é as águas gerais. Você sabia que no Brasil 517.000 nascentes estão nos territórios indígenas? Então, quando as pessoas falam que é contra a demarcação, imagina, já reconhecido pela ONU, a solução do planeta para barrar as crises climáticas são a demarcação dos territórios indígenas. Que protegem mais a natureza, as nascentes, não é isso? Exatamente, porque onde tem território indígena, tem floresta de pé. Aonde tem território indígena, tem um equilíbrio ambiental. E muita gente fica falando, mas vocês são contra a economia. Na verdade, nós fazemos bioeconomia. É que nós estamos no momento de pensar transição. Transição energética,
transição humanitária e transição política. E essa transição tem que ser justa. Nós estamos fazendo um levantamento onde demonstra que a destruição vai custar muito mais caro para a economia. Então, se as pessoas estão preocupadas com a economia, nós precisamos entender que o parlamento, a economia só vai existir se existir planeta. Sabe qual é a economia mais inteligente? É uma economia que não mata. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo, o PIB pela mineração representa apenas 4%, enquanto a cultura representa mais de 7%. Então, fazer cultura, ela também é sustentável. Fazer cultura também é econômico. Eu transito em vários lugares no estado, lugares lindos que também era potencial em ponto turístico e que as pessoas não sorriem mais em uma cidade. Imagina um lugar onde as pessoas não sorriem. Nós queremos pensar uma economia onde arranca o sorriso das pessoas. Antigamente falava que nós povos indígenas era primitivo. Vocês são primitivos? E eu falo assim, vocês comem gente? Eu falo assim, então essa forma de pensar a economia é primitiva, é predatória, porque ela come montanhas, ela rói as montanhas, ela destrói um bem natural que são as águas. Hoje, independente de partido, todo mundo quer banhar no rio, e sobretudo nesse calor. Então, é importante entender que a pauta das questões ambientais não é somente uma pauta política. Aqueles e aquelas que forem contra a proteção das pautas ambientais serão reconhecidos como nossos inimigos humanitários. A senhora falou muito bem, eu sou de Belo Horizonte, a minha família era da região de Congonhas do Campo, Belo Vale, a Serra da Moeda, a Serra de Belo Vale, e a gente viu como que a mineração foi predatória na região, e a gente vê na Serra do Curral também. Deputado, eu quero entrar nessas questões do ecocídio, a gente está vendo como essa onda de calor prejudica mesmo a economia, o agronegócio tem mais prejuízo, como que é importante cuidar do planeta. Nós vamos discutir isso ao longo da entrevista, mas ainda eu queria que a senhora contasse um pouco da sua própria história agora, né? Como que a senhora virou política, o que levou a senhora, do povo Xacriabá, a ser uma representante hoje no Congresso Nacional? Aí eu gosto de contar essa história. Então, por favor. Porque eu sempre estudei na escola indígena, em 1996, quando eu entrei na escola indígena, e todo mundo fala, você é parte dos primeiros professores? Eu falei, não, mas eu tenho grande felicidade de ser grande parte do resultado, porque ninguém nunca me ensinou que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Porque se isso é violento do lado de cá, imagina do lado de lá. Então, sempre estudei com professores indígenas, até o ensino médio, estudei na escola indígena. Quando eu fui fazer a quinta série, não tinha quinta série no território de Xacriabá. E aí todo mundo ia para a cidade. E aí, depois de uma luta das lideranças, conseguimos ter a quinta série. Não tinha ensino médio. Então, eu fiquei um pouquinho mais atrasada, mas eu consegui concluir meu ensino médio no território indígena. Nunca estudei nem ensino médio fora do território. E apenas em 2007, quando eu tentei pela primeira vez o vestibular na UFMG, e eu consegui passar, foi quando, em 2009, pela primeira vez na minha vida, eu consegui ficar na cidade um mês. Eu nunca tinha ficado na cidade mais de 15 dias. Isso foi em Belo Horizonte. Ficou em Belo Horizonte um mês, na capital lá. E aí, o curso de formação intercultural para educadores indígenas da UFMG, ele ficava um mês na faculdade e o restante eles faziam um intermódulo dentro do território. E quando nós chegamos na universidade, eu falei, gente, não dá para transferir essa universidade para o território, porque é muito agressivo, porque eu percebi que nós tínhamos uma responsabilidade para além de formar, mas de transformar. E o tempo inteiro as pessoas abordavam, mas vocês são indígenas de verdade? E quando eu ia responder, a pessoa respondia, não é, você não está vendo que ela está com o celular? E eu falei, vocês são da onde? E ela falou assim, eu sou de Santa Luzia, uma criança. E aí eu falei, não estou perguntando seu endereço, eu estou perguntando sua origem. Ah, eu só sei que minha mãe é médica e meu pai é policial. Então, eu percebo que aquelas pessoas que questionam muito a nossa identidade, elas têm carência de saber de onde vem. A própria identidade. Porque elas sabem o seu endereço, mas elas não sabem a sua origem. E hoje, o que é pensar o Brasil sem pensar a origem que vem de povos indígenas, que vem de matriz africana? Então, fiquei de 2009 a 2013, concluí meus estudos na UFMG até 2013, retornei para o território, fui ser professora de cultura, nunca fui professora de disciplinarização, e quando meus alunos falavam assim, professora, eu estou no Instituto Federal, em Goiânia, em Januária, e para mim é muito difícil, porque as pessoas ficam falando que a nossa escola é fraca, porque eu não aprendi ainda raiz quadrada. Aí eu falo, pergunta para eles se eles sabem a velocidade da flecha na física. Aí eles dizem que não.
Pergunta para ele se ele sabe a matemática na geometria das pinturas corporais. Eu ensinava geometria através das pinturas corporais. Ele diz que não. Pergunta para ele se ele sabe alguma língua indígena. Diz que não. Fala para ele que a escola dele é fraca também. Isso para dizer que não é exatamente a cultura que diminui o ensino, é a metodologia de ensino. A escola, sabe o ensino médio, as pessoas ficam falando que os estudantes estão dispersos, a geração do século XXI. Não, se a tecnologia é o que temos para hoje, nós temos que fazer essa tecnologia ser interessante. Trazer a cultura, a escola deve ser formada para a vida. Eu nunca usei raiz quadrada para comprar alguma coisa e fazer conta no mercado. Então, nós temos que trazer a escola mais próxima das pessoas, da realidade. Isso eu falo tanto nos territórios indígenas, mas também na cidade. E aí, depois de 2013, fiquei 2 anos sendo professora e, pela primeira vez na história de Minas Gerais, eu fui a primeira coordenadora de educação escolar indígena a convite da professora Macaé, que assumiu a Secretaria de Estado de Educação. Naquela oportunidade, eu consegui, junto com as comunidades, por processo de consulta, fazer várias organizações curriculares a partir da realidade de cada povo. Conseguimos implementar a lei da categoria escolar. Aí eu estava um pouco assim mais cansada, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca tinha ficado fora de casa, fora da minha família, mais de um mês, porque a última experiência tinha sido com vários estudantes indígenas. E eu falei, eu quero fazer uma outra coisa. E aí tentei o mestrado aqui na UNB, em Brasília, e foi quando eu passei no mestrado, e depois continuei trabalhando. Mas quando eu fiz o processo de trabalho de campo, eu fui fazer no México, que eu estudei sobre... O que acendeu a chama para ser política? Acendeu a chama? Eu sempre fui da cultura. E porque política, para mim, eu fui percebendo que política não é somente aquelas pessoas que tinham uma trajetória de ser candidato a vereador, de ser candidato a prefeito, deputado estadual. E foi essa a pergunta diferente. Eu nunca fui candidata nem a vereadora. Em Minas Gerais são 853 municípios e eu fui eleita em 804. E sabe como eu fazia a nossa campanha? Eu ia para os territórios conversar com as pessoas. Eu ia para a universidade, não podia falar de política na universidade. Eu não falava exatamente de política, eu falava de história, eu falava de defesa, eu falava de ameaça climática. E as pessoas, essa nossa eleição foi um despertar, que nesse momento nós temos que pensar não a política como uma trajetória de pessoas que já estiveram nesse lugar. Nós temos que pensar a política com a presença e a diversidade diferente. Ora, vocês sabiam que o Congresso Nacional demorou 164 anos para ter o primeiro indígena deputado federal, Juruna Chavante? Vocês sabiam que o Congresso Nacional demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena, Joênio Apixana? As pessoas falam que nós somos atrasados, né? Mas você sabia que o Brasil demorou 200 anos para ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas? E que eu sou a primeira mulher indígena a presidir uma comissão no Congresso Nacional, depois de 200 anos, a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicional. Mas não foi só o Congresso que demorou, a universidade também demorou. Porque assim, quando Joênio Apixana estava entrando como primeira mulher indígena em 2019 no Congresso Nacional, eu estava entrando como a primeira mulher indígena no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou no parlamento, mas estou também concluindo o meu doutorado. Então, o que motivou para mim era sempre o racismo da ausência. E quando as pessoas falaram, nós acreditamos em você, 804 municípios votaram na nossa candidatura. Eu fui a terceira mulher mais votada do estado e sendo a terceira pessoa de Belo Horizonte. A eleição foi um medidor, não exatamente para me tornar parlamentar somente, mas foi para as pessoas entender que Minas Gerais tem indígena, superar o racismo da ausência, e eu sou parlamentar do Brasil. Hoje, se você pegar uma pesquisa e quando você tiver outras presenças de parlamentar, pergunta em quantos estados eles foram. Eu já fui em 17 estados brasileiros. Eu já fui em todos os biomas brasileiros. Eu estive na região norte do Brasil, na Amazônia, onde as pessoas olham para o rio de maneira emocionada e falam, eu nunca imaginei que o Rio Solimões ia ferver. Eu nunca imaginei que o Rio Negro poderia secar. Então, nós olhamos para a Amazônia, muitas vezes, de um olhar muito romantizado. Discutir a COP em Dubai é importante, discutir a COP no Brasil é importante, mas a COP não pode ser somente um evento. Sim. A COP precisa ser tomada como uma responsabilidade. O parlamento tem responsabilidade. Você sabia que no parlamento existe mais de 1.225 projetos de lei que tratam das questões indígenas, impactam as questões ambientais? Mais de 1.500 projetos que impactam diretamente a questão ambiental.
Então, nós queremos que essas pessoas vá para a COP, mas que elas voltem de maneira diferente. Sim. A pauta ambiental não pode ser tomada somente como um discurso de campanha ou somente pauta progressista. O que a Amazônia está passando agora é um sinal para o mundo. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, é o bioma mais antigo da humanidade, todos os biomas importam. A Caatinga é o único bioma existente no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo. O Pantanal está em chama nesse momento, Sim. Estarei indo também para essa região. Sim. O Pantanal está em chamas, a Amazônia está em chama, o Pampa, que é pouco discutido no Brasil, e a Mata Atlântica, que vira e mexe, é votada flexibilização do desmatamento. E sabe qual era a alternativa, por muitas vezes, o compromisso de presidente na COP? Eu estou assinando aqui o termo no combate ao desmatamento. Estou assinando aqui o termo contra o garimpo ilegal, a mineração ilegal. Mas sabe qual era a alternativa para isso? É legalizar o desmatamento, é legalizar o garimpo ilegal, é legalizar a mineração. Sim. Eu não conheço ecocídio legal. Eu fui a primeira parlamentar a estar no território Yanomami. Primeira parlamentar a estar no território Yanomami. Fui 3 vezes, inclusive nesses últimos dias, acompanhamos pessoas sobrevoando o território de indígena isolado Yanomami de um jeito criminoso. Você sabia que por muitas vezes no passado nós éramos 5 milhões de indígenas e que nós fomos exterminados pelo contato forçado? O que passou com a situação em Yanomami, ver criança morrendo de malária, ver casos subnotificados... Esse é um gancho importante que eu queria falar com a senhora, porque o presidente Lula criou, como a senhora falou, 200 anos depois, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas, né? Dos povos originários. O que significou a eleição do Bolsonaro em 2018, o estrago que ele fez, a gente viu o que aconteceu na reserva Yanomami, e a derrota dele em 2022, ou seja, a vitória dele em 2018 e a derrota em 22, o que significou para os indígenas? Ali se instalou uma guerra, um anúncio. A primeira pessoa que ele atacou foi uma mulher, eu falo, e as pessoas falam, quem foi essa mulher? Eu falo que foi a terra, foi o direito da natureza, porque quando atacava nós, atacava diretamente o direito à natureza. E ele nos escolheu como inimigo número 1, quando ele falou, eu não vou demarcar 1 centímetro de terras indígenas. E sabia que, embora nós nunca ocupamos o lugar de ministra do meio ambiente, eu falo que nós somos ministra do meio ambiente permanente. Porque só não teve mais destruição, porque com o nosso corpo, com o nosso modo de vida, nós sustentamos. Quem não se lembra do ex-ministro do meio ambiente que era antiambientalista? Quem não se lembra do ex-ministro do meio ambiente que negociou numa reunião interministerial o passar da boiada? Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ricardo Salles falou numa reunião ministerial na época que Bolsonaro era presidente. Exatamente. Esse passar da boiada, nesse momento, ainda continua com uma estratégia muito firme dentro do Congresso Nacional, que é a bancada ruralista, que é a bancada do desmatamento, que continuou ainda depois de 16 anos com 490, que é o PL, que aplica a tese do marco temporal, mais conhecido assim, embora estávamos julgando também o marco temporal em outra instância no STF. O STF decidiu que o marco temporal não vale. Exatamente. Porque o marco temporal é uma tentativa de dizer, nós vamos demarcar as terras indígenas ocupadas até 1988, que é criar um corte. E isso não existe, porque elas é ilegal na visão do Supremo. O Congresso aprovou um projeto, o presidente vetou. Tem uma batalha agora para sustentar os vetos do presidente. Tem um bastidor no Planalto de que o Planalto não vai se mobilizar, vai deixar o Congresso resolver o assunto sozinho, para que valha a posição do Supremo. Como está essa batalha, deputada? Primeiro que na contramão desse projeto de lei que estabelecia o ano de 1988 como a tese do marco temporal, eu também apresentei um projeto de lei que garante os direitos territoriais e que fixa a tese de 1500 como a tese do genocídio indígena. Marco temporal do genocídio indígena. Exatamente. Porque se é para ter um marco temporal, vamos colocar 1500 como marco temporal, né? E nós, povos indígenas, essas terras eram nossas e dividimos para muita gente, mas não se trata disso. Essa narrativa é muito perigosa. Sim. Primeiro que existem vários parlamentares, senadores falando, olha, veja o que está acontecendo, eles querem demarcar a Copacabana. Minas Gerais, Itabira, Itapecerica, todos os nomes indígenas, pedra que risca em vermelho, pedra que brilha. Não se trata disso. Se trata de fazer reparação histórica. Segurança jurídica que eles estão falando. Sim. Na verdade, estabeleceu o prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, para regularizar as questões territoriais. Não houve regularização. A maior parte das demarcações ainda estão no norte do Brasil, tendo um déficit muito grande em outras regiões, sudeste e nordeste,
Hoje, a maior população indígena está na região norte do Brasil, mas a segunda, por exemplo, está no Nordeste, e com um déficit muito grande da demarcação. E muitos líderes políticos, prefeituras, gestores municipais, primeiro, nós não queremos ter vocês como inimigo, porque guerra no campo não interessa a ninguém, segurança jurídica. Segurança jurídica para nós é ter nosso direito garantido. Nós não estamos preocupados somente com nós estamos preocupados com o nosso vizinho, que também faz parte do nosso mesmo município, e segurança jurídica para nós é segurança alimentar, segurança jurídica para nós é não ter violência, segurança jurídica para nós é ter o direito garantido. Então, essa tese de segurança jurídica é muito pensada, porque a tese do marco temporal foi pensada como uma tese jurídica. Mas eu falo no Congresso Nacional que é uma tese jurídica, política, e vai concordar comigo que é uma... Dá para vencer no Congresso Nacional? Vai concordar comigo que é uma tese econômica. Também é, sim. E nós estamos na toda a mobilização, estou constantemente conversando com a ministra Sônia Guajajara nos últimos dias. Nós temos dedicado a essa mobilização. Essa batalha vai acontecer na semana que vem, não é isso? Vai acontecer na semana que vem, no dia 23, na quinta-feira, numa sessão em conjunto da Câmara dos Deputados e senadores. E é muito importante encampar pelo futuro certo, fica veto, porque é pela Amazônia, é pelo Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. É pelas águas. Nesse momento eu falo com vários parlamentares, esse terno não vai ser eterno. Quem é que aqui que não está sentindo calor? Os ar-condicionado não está sendo suficiente. Eu penso que aqui 10 anos os parlamentares não vão conseguir vestir terno, porque as mudanças climáticas não é somente um discurso, é algo factível, e que todo mundo pensava que era para 15 anos, 20 anos. A nossa luta está acontecendo agora. Está acontecendo a gente viu no agora. Brasil, nesse ano, deputada, desculpe interrompê-la, São Sebastião com efeito de chuva, São Sebastião. Rio Grande do Sul seca, na Amazônia, estamos atravessando uma onda de calor nesse momento. A senhora que lida com essa questão das mudanças climáticas, e a senhora está falando a importância da demarcação das reservas indígenas, porque protege mais a natureza. Como é que a gente previne e ameniza os efeitos desses eventos extremos que estão acontecendo no Brasil? Primeiro, a responsabilidade do parlamento brasileiro é ser coerente que, nesse momento, nós estamos diante de uma crise climática. Eu falo que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia o planeta está mais aquecido, mas a cada dia a humanidade está com o coração mais gelado. Nós temos um desafio importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração. Quem é contra a morte de um rio, para mim, está com o coração gelado, ao mesmo tempo que o planeta está mais aquecido. Enquanto sociedade civil, nós temos um compromisso de responsabilidade e de alteração, transformações de nossos hábitos. Não é possível continuar com o mesmo comportamento diante de uma crise climática. Bioeconomia é uma alternativa, transição energética, transição econômica, transição política. Não dá para pensar, enfrentar a mudança climática e continuar com o mesmo comportamento de destruição. Está para ser votado na Câmara dos Deputados mercado de carbono. Mercado de carbono não pode ser a única alternativa à transferência de consciência, ou seja, vou pagar para as pessoas preservar, mas você não mudar o comportamento, inclusive, do consumo. Nós estamos vivendo num outro momento. Ah, mas vocês querem comer da mesma comida, vocês querem usar do mesmo celular. Primeiro que ninguém quer comer comida envenenada, ninguém quer beber água com veneno. E nós, povos indígenas, nós não deixamos de ser indígenas por usar celular, nós não deixamos, que está no artigo 16 do PL 2903. Aquele povo que sofrer da alteração de seus traços culturais poderão ser destinados essas terras para a União ou reforma agrária. E nós temos um compromisso de participar da política. Não é somente votar, é de acompanhar. Por exemplo, tem deputados que é a favor da causa animal e vota em favor do PL 2903 e na derrubada dos vetos. Ora, os territórios não vai conseguir sobreviver se esse animal não for preservado também. Claro. É preciso ter coerência. Eu sei que tem pessoas que têm interesses diferentes, mas uma outra questão no Congresso Nacional que nós estamos conseguindo abrir um grande debate é que, independente de lado, nós temos conseguido votar pautas no combate à violência às mulheres indígenas. Mas nós queremos também que, para além de votar pautas do combate à violência às mulheres indígenas, nós votamos pauta do racismo ambiental. O racismo ambiental, ele tem identidade, ele tem cor. O que é o racismo ambiental? Explica para a gente. Racismo ambiental é quando as nossas populações estão nesses territórios, 68% das comunidades mais atingidas pela mineração no estado de Minas Gerais
são as comunidades quilombolas. No Brasil, as comunidades mais atingidas pela mineração, além das populações indígenas e pelo garimpo ilegal, são ribeirinhas, são pescadores. Na Amazônia, a Amazônia tem gente, quando for discutir a COP na Amazônia, tem lugares de igarapés que as pessoas não bebem água potável. Racismo ambiental, porque são populações que vivem nessas regiões e nós vivemos esse racismo ambiental. Deputada, a senhora está falando da Amazônia, eu queria ouvir a senhora rapidamente sobre alguns pontos. A gente sabe que a floresta em pé na Amazônia ela é fundamental para estabilizar o aquecimento global. Há um debate no governo de permitir a extração de petróleo na Amazônia. Já tem alguma, mas de ampliar essa extração. A senhora acha esse um bom caminho? Eu acredito que não dá para curar o mal com a mesma enfermidade. Minas Gerais, nós passa por isso na situação da mineração, a questão do petróleo. É preciso pensar de maneira responsável. A ministra Marina Silva tem agido de maneira muito coerente. Se a gente for pegar exemplo o Equador, nós vamos ter exemplo, inclusive, de legislação que já está resguardando esse direito da natureza. Inclusive, inspirado no Equador, nós temos uma PEC que protocolamos, a natureza como sujeito de direito. E a natureza como sujeito de direito é dizer que a economia ela não pode ultrapassar o direito da vida da natureza. Então, essa extração de petróleo na Amazônia, ela compromete, inclusive tem um dado levantado, o quanto de comunidades indígenas que vai atingir essa exploração, o quanto de comunidades ribeirinhas que vai atingir essa exploração. E aí muita gente vai dizer, mas isso está sendo um empecilho para a economia. Mais uma vez, economia inteligente é a economia que não mata. E a ministra Marina Silva tem feito vários levantamentos de o quanto que isso vai comprometer. Inclusive, o petróleo é importante para o Brasil. O direito, tem discutido, inclusive, em Genebra, no ano passado, o petróleo e o direito das empresas e direitos humanos. Mas eu falo que somente sabe ser humano aqueles que sabem ser terra, aqueles que sabem ser água. O petróleo é importante para a economia, mas vai existir possibilidade de sustentabilidade na região se comprometer várias nascentes? A emergência climática está mostrando isso, que não é para o planeta, e o Brasil está secando, não é o caminho, né? O Brasil tem grande parte de um problema e do desafio, mas o mais importante é que o Brasil tem grande parte da solução. Nós precisamos apenas pensar de maneira coerente, de maneira responsável. E nós precisamos pensar a questão hoje da economia do Brasil, pensada inclusive pela exportação. Nós fizemos um levantamento da lei de rastreabilidade. O quanto que é importante o Parlamento Europeu, os Estados Unidos, porque nós falamos, a Europa é grande parte do problema também, porque é quem mais recebe produto do Brasil. Se elas são grande parte do problema, elas têm que somar como grande parte da solução. O acordo do Mercosul está aí, está querendo ser ratificado, mas a lei de rastreabilidade dos produtos precisa ser tomada como responsabilidade. Deputado, uma outra questão importante em relação à Amazônia é a extração de minérios na região. Muitas dessas jazidas, elas estão em áreas de proteção ambiental. E muitos desses minerais são importantes para as baterias elétricas, que são usadas na energia eólica, na energia solar. Tem um lobby para se ampliar a extração de minério na Amazônia, mas elas estão concentradas nessas áreas protegidas. Como é que a gente lida com isso? É para permitir algum nível de extração? É para proibir completamente? Como é que a senhora avalia? Inclusive, nós temos essa discussão, e de novo, a lei de rastreabilidade. Sim. Existe um PL proposto que aquecia o ouro, que era que permitia as notas sem ter notas, por exemplo, digitais, de onde vinha a rastreabilidade do ouro. Tem um projeto de lei que é da autoria da deputada Joênia Apchani, que nós estamos acompanhando, que é o projeto do rastro do ouro. Então, precisa ter responsabilidade das empresas, porque quanto mais aumenta a demanda e quanto mais aumenta o cifrão, aumenta também a exploração na região. Então, nós estamos pensando muito na responsabilidade. É lei de rastreabilidade. Nós não podemos permitir que toda essa extração do ouro, do minério, ela seja feita de maneira irresponsável. Embora eu tenha dificuldade de enxergar a responsabilidade até onde vai. Porque na discussão do minério e do garimpo, comprovadamente o que está acontecendo nesses territórios na extração é doença, aumenta os focos de malária, aumenta a fome. Como está, não pode continuar. Como está, mas algum nível de extração tem que ser permitido, no entender da senhora? Para mim, fazer com responsabilidade, com rastreabilidade. Rastreabilidade é uma questão que não abrimos mão. Aí. Que é quando nós falamos dos produtos de rastreabilidade, rastro do ouro, rastro da mineração e, sobretudo, dos produtos de commodity.
que essa rastreabilidade não pode permitir que seja fomentado trabalho escravo, que viole direitos humanos, que aumente os conflitos territoriais e que essa lei de rastreabilidade, sobretudo, não permite que o rastro do ouro tenha sangue indígena, sangue de qualquer população. E por muitas vezes, em produtos que nós fizemos campanha, dentro e fora do Brasil, as pessoas que compravam não tinham consciência, mas uma vez que elas têm consciência, elas não podem continuar reproduzindo essa economia predatória. Deputada, pedir licença para a senhora um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Célia Chacriabá. Olá, a notícia está de volta com Célia Chacriabá. Deputada, a senhora está indo para a COP28, agora no fim de novembro, na Arábia Saudita. O Brasil prepara para ser sede da COP30 em 2025, em Belém, né? É um evento importante. A gente falou muito da Amazônia aqui e o mapa Biomas, ele está mostrando como que as nascentes estão secando, algo que a senhora já abordou aqui na entrevista. Eu queria falar um pouquinho da questão do cerrado, porque na Amazônia, a reserva legal na Amazônia é de 80% da área e 20% pode ser explorado. No cerrado é o contrário, né? Só 20%. E a gente tem visto que mesmo fazendo um desmatamento legal, né, há espaço para desmatar mais ainda o cerrado que está secando. Esse Código Florestal não tinha que ser mudado, a reserva obrigatória, por exemplo, a reserva legal no cerrado, não tinha que ser maior do que ela é atualmente? Exatamente, eu sou do bioma cerrado, faço essa defesa, sobretudo em temas da COP, eu falei, é importante descolonizar a ideia dos biomas. Estamos fazendo uma luta da PEC 504 para tornar patrimônio o Cerrado e a Caatinga. O Cerrado, que é o berço das águas, mas sofre uma frente da expansão agrícola muito grande, desde a década de 50, na Marcha para o Oeste, e quando nós temos o projeto do Matopiba. E aí, nesse sentido, a forte expansão agrícola que é sofrida, inclusive eles falam assim, o Cerrado já está destruído mesmo, vão destruir mais. Só que o índice de incêndio no Cerrado é altíssimo, sim, comparado, inclusive, a outros biomas, e anos passados, se comparado até mesmo à Amazônia. Então, a importância do Cerrado é crucial. Tem espécies de vegetação que só encontra no Cerrado. O Cerrado é uma farmácia viva. Eu que sou do bioma Cerrado, dificilmente eu vou na farmácia comprar remédio, porque a nossa luta não é só para reflorestar, é para não desmatar. A nossa luta não é só para curar, é para não adoecer. E o Cerrado é alto potenciais, sobretudo nas questões dos remédios, inclusive farmacêutico. E é importante estudar a resistência das plantas, né? Porque elas são plantas, inclusive, mais resistentes, né? Que tem aí um campo muito vasto, científico, para aprender com as plantas do Cerrado, para melhorar, inclusive, o desempenho da própria agricultura e depender menos, por exemplo, de água, por exemplo. Exatamente. Eu falo que nós, povos indígenas, é igual ao Cerrado. Muito resiliente, mas nós não queremos ser só resiliente, porque ser resiliente ou resistente também cansa. Nós queremos pensar, sim, algo sustentável. Mas a vegetação do Cerrado, o mesmo porte pequeno que ela tem para cima, é o mesmo porte também de raiz profunda que ela tem para baixo. Então, o Cerrado tem essa especificidade muito grande, uma vegetação, inclusive, de caça, de flora, de fauna, sim, muito gigantesca, e é conhecido como as veias, as artérias, as bacias d'água. E o Cerrado está em constante ameaça. Por isso a importância de aprovar essa PEC no Congresso Nacional, que inclusive foi pautada esses dias, mas foram retiradas de pauta. PEC 504 está preparadíssima para que se torne também patrimônio nacional a Caatinga e o Cerrado. E nós temos também o Acordo de Escazú. O Acordo de Escazú é para proteção, proteger os protetores, proteger as questões ambientais, mas para proteger os protetores também, porque hoje o Brasil segue no ranking do Brasil que mais mata defensores de direitos humanos, mais mata defensores ambientais. Eu fui na região do Vale do Javari, onde foi morto Dom Bruno, e é onde tem o maior território de indígena isolado. E por isso, nessa COP, nós estamos levando... A questão da segurança pública na Amazônia aumentou muito a violência na região e tem que ter uma política integrada com os demais países da região amazônica, né? A gente está vendo o crime organizado crescendo na região. Como é que a gente combate esse crescimento da violência nessa região? E por isso que nós estamos falando de segurança pública e da proteção dos territórios. Para além da demarcação, é a proteção dos territórios. Eu estive numa região de fronteira, que é onde a tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Atravessei a Colômbia a pé, fui para o Peru de barco. E é importante pensar segurança nessa região. Os povos ali estão em constante ameaça, sobretudo
as águas, a floresta, muitas coisas entram por ali e é importante pensar essa proteção. Nós, povos indígenas, por meio do Ministério dos Povos Indígenas, inclusive eu acabei de indicar na nossa Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, 3 emendas orçamentárias. Uma que vai ser destinada para a Amazônia, na produção de povos isolados, a outra para a proteção de territórios indígenas, para a implementação do PGTA, a Política de Gestão Ambiental, pelo decreto ainda da presidenta Dilma, que era a PNGAT, Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, e a outra que é também para povos ciganos, que vai ali para a igualdade racial, quilombolas e de matriz africana. E nós estamos agora com a proposta de levar para a COP, vamos apresentar, fomos aprovada por meio do Ministério do Meio Ambiente e vamos lançar a bancada pelo planeta, que é uma bancada onde reúne parlamentares do Brasil e do mundo inteiro com compromisso ambiental e vamos já ali encampar como a primeira responsabilidade da bancada pelo planeta uma campanha de emergência climática mundial. Então, é reunindo parlamentares do mundo inteiro e que está preocupado com a questão da crise climática. Deputada, a senhora protocolou na Câmara uma proposta que busca combater a violência contra as mulheres indígenas. Pergunto para a senhora, o que a violência contra a mulher indígena tem em comum com a violência contra as mulheres de uma maneira geral? O que tem de específico em relação às indígenas? E por que o número é tão alto em Minas Gerais? É muito importante falar disso. Protocolei um projeto de lei que trata do combate à violência às mulheres indígenas. Já deu um parecer favorável na nossa Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, de um outro projeto de lei para tornar o dia 5 de setembro, que já é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, para tornar o dia do combate à violência às mulheres indígenas. Acabei de relatar um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados, da deputada Juliana Cardoso, que altera o Código Penal. Porque você sabia que nem se tratava na legislação direito específico às mulheres indígenas, a Lei Maria da Penha nunca tinha conseguido atender as mulheres indígenas. Então, esse projeto da deputada Juliana, que eu fui relatora, altera o Código Penal e também a Lei Maria da Penha. O nosso projeto trata de um combate à violência às mulheres indígenas, dialogado com a educação e com a saúde, e foi o primeiro projeto de lei protocolado em 2 línguas indígenas, porque sequer tem dados sobre a questão da violência das mulheres indígenas. A ministra Cida, muito preocupada com essa situação, criou a primeira Casa da Mulher Indígena no Mato Grosso do Sul, em Dourados, que é onde tem o maior índice de violência. Nós estamos passando um momento de brutal feminicídio. E Minas Gerais segue o ranking muito grande de parlamentares ameaçados pela violência política. São 13 parlamentares em ameaça direta pela violência política. Somente em 3 meses de mandato no Congresso Nacional, nos levou ao Conselho de Ética, num tempo recorde, 6 mulheres ao Conselho de Ética. E sabe qual foi o resultado disso exatamente? Foi por nossa atuação no projeto 490, combatendo a tese do marco temporal, o nosso enfrentamento aguerrido, em tempo recorde, 6 mulheres. Por que 6 mulheres foram levadas ao Conselho de Ética? A maioria delas já teve o seu caso arquivado e o meu até hoje, por várias vezes, tem adiamento e não arquivou meu caso ainda no Conselho de Ética. 3 meses. Tem parlamentares que falam ali, eu nunca fui levada ao Conselho de Ética. Eu falei, pois foi preciso 3 meses para incomodar com a minha étnica. Sim. E eu falo que o parlamento é o retrato dos Cabrais do século XXI. Sabe por quê? Na invasão do Brasil, demorou 51 anos para trazer mulher para o Brasil. Você sabia que demorou 109 anos para ter a primeira parlamentar mulher no Congresso Nacional? Então, é o retrato desse Brasil conservador, desse Brasil que também é machista, que tem também no seu pilar a questão da sociedade patriarcal. E eu falo, antes do Brasil da pátria, existe o Brasil das mulheres mátria. O Brasil nasce das mulheres indígenas. Não é tão contraditório? E por isso a ministra Cida lançou a campanha Brasil Sem Misoginia, e nós estamos agora fortemente com esse projeto de lei também, que é de minha autoria, que foi feito por processo de consulta, juntamente com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e que realizamos uma solenidade em setembro, na 3ª Marcha das Mulheres Indígenas, que contou também com mais de 500 mulheres ali presentes, de todos os biomas. É esse congresso que eu quero para o futuro, porque quando nós não somos vítimas do racismo da presença ou da ausência, nós somos vítimas do racismo da solidão. Eu não quero me sentir sozinha no Congresso Nacional. Deputado, eu queria uma rápida palavra da senhora sobre o caso Marielle. O presidente Lula voltou a falar do caso nessa semana, prometendo elucidá-lo, né? São mais de 5 anos.
os autores da morte já estão identificados, mas os mandantes ainda não. Qual que é a importância de elucidar esse caso para a democracia e para a luta das mulheres? Não existe democracia continuar a assassinar mulheres indígenas, seja pela violência política, seja pela violência doméstica. Nós falamos de feminicídio, mas o que acontece também, eu falo que é mulhericídio. Quando não tenta matar a nossa voz, tenta matar o nosso corpo. E Marielle não é somente uma voz representada na política brasileira. Marielle significa uma palavra de resistência para retomar a verdadeira democracia do país. E, nesse sentido, quando o presidente Lula faz esse compromisso, porque dar resposta ao caso de Marielle é, ao menos, tentar diminuir a dor da família. Encontrei com a família nessa semana, Dona Marinete, seu Antônio, Aniele, que o tempo inteiro diz. Quando levou minha irmã, também era um recado para que mulheres também fossem interrompidas. Dialoguei diretamente com o ministro Flávio Dino, falando sobre a violência política. Ele está acompanhando, ele tem grande parte de responsabilidade no caso, ele está muito empenhado, porque também tem uma relação muito próxima com a ministra Aniele e também com a família. Então, nós esperamos justiça por Marielle para que muitas de nós não sejam mais tombadas por estar nesse lugar, que muitas de nós não sejam interrompidas, nem o microfone, nem pela bala, nem pela arma, porque é impossível pensar uma democracia quando executa mulheres. É impossível pensar uma democracia onde incomoda com a nossa presença. É impossível pensar uma verdadeira ou aprimorar uma verdadeira democracia onde existe 513 parlamentares e somente 91 mulheres. Nós chegamos, não foi para quebrar o Congresso Nacional, mas nós chegamos para romper com a política da misoginia, com a política do patriarcado que impede nossos corpos de transitar a ponto de tentar calar nossa voz. Marielle é um projeto de democracia para o Brasil. Deputada, chegamos aqui no final do programa, tem um pinga-fogo, eu pediria que você respondesse em uma, duas palavras, muito rapidamente, uma lista de presidentes, de personalidades, que eu vou perguntar para a senhora. Getúlio Vargas. Foi importante, inclusive, para pensar o Dia dos Povos Indígenas do Brasil. Juscelino Kubitschek. Importante para pensar essa arquitetura que está desde Minas Gerais, também aqui em Brasília, e tem Brasília de Minas, que é pensado na arquitetura também. Ditadura Militar de 64. O povo Krenak, reformatório Krenak, mais de 8 mil indígenas torturados. Nós precisamos pensar memória e verdade, reparação histórica para o Brasil. E não é continuando reproduzindo a violência e não demarcando terras indígenas que vamos fazer isso. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tenho dificuldade de falar a partir do estado de Minas Gerais. José Sarney. José Sarney, importante na discussão para reaprimorar a democracia, mas ainda teve muita ausência da presença indígena nesse momento da política. Fernando Collor de Mello. Foi um líder político que tivemos muita dificuldade e que, sobretudo para a população que sempre foi considerada periferizada, tivemos poucos avanços e, por isso, nós estamos no outro momento do retrato da política brasileira. Itamar Franco. Itamar Franco, sobretudo no período das escolas indígenas, onde foram implementadas escolas indígenas no território, teve uma contribuição, embora não era exatamente de pauta progressista. Fernando Henrique Cardoso. Tivemos avanço em demarcação de territórios indígenas no Brasil, uma das maiores parcelas de demarcação, mas tinha pouca participação indígena na política. Era política, às vezes, para os povos indígenas, mas não com os povos indígenas. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff teve um avanço na política brasileira, com a presença indígena em vários espaços de poderes. Ainda teve um déficit na demarcação, mas foi onde trouxe a participação popular para perto. Michel Temer. Foi uma política de transição, uma política de golpe, e nós, povos indígenas que sofremos o golpe desde 1500, repudiamos qualquer golpe, sobretudo na tentativa de retirar, arrancar uma mulher do poder. Jair Bolsonaro. Foi um projeto de destruição, de ecocídio, de genocídio, de matança, de extermínio, e se fosse um filme, seria Exterminador do Futuro. Lula. É um momento de oportunidade, de reconexão, de criação do Ministério dos Povos Indígenas, uma presença mais ampliada no parlamento, e é um momento de oportunidade, não exatamente um momento de permanência. E precisamos aproveitar essa oportunidade para nos comprometer e responsabilizar com as crises climáticas, pois só vai existir Brasil, governo e política se continuar existindo no planeta. Célia Chacriabá. Sou uma mulher que nasce no território Chacriabá, me empresta para Minas Gerais e para o mundo. Estou no parlamento fazendo pelo planeta, mas entendendo que o parlamento mais forte, o poder mais forte são os territórios. Deputada, obrigado pela entrevista da senhora. Boa noite. Até uma próxima. Obrigada. Valeu, boa noite. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Boa noite. A gente volta na semana que vem. Até mais.